Você esqueceu que seu corpo está esperando por uma única palavra sua. E essa palavra nunca foi pronunciada, porque você aprendeu a acreditar em tudo o mais, exceto na inteligência silenciosa, que neste momento flui através das suas células e só espera que você permita que ela faça o que foi criada para fazer. Há uma força em você que não precisa de permissão externa, nem de confirmação médica, nem de justificativa científica. E essa força tem um nome que Joseph Murphy lhe deu. O subconsciente, aquela parte da sua mente que nunca dorme, que nunca duvida, que nunca pergunta se algo é possível, mas que só faz uma coisa incessantemente e sem pausa. Ou seja, executar o que você apresenta a ele como verdade. Se você apresentar doença como verdade, ele executará a doença. Se você apresentar cura como verdade, ele executará a cura. Ele não julga, ele não discute, ele obedece. E em menos de 5 horas, se você seguir 5 passos simples, essa força começará a se manifestar no seu corpo de uma maneira que você talvez tenha esquecido, mas que nunca deixou de estar disponível em você. Isso não é uma metáfora, isso não é uma esperança, isso é o funcionamento do seu mecanismo interno, e você tem o controle sobre a programação. Agora, neste instante, enquanto você ouve essas palavras, já está acontecendo uma mudança em você, pois a mera suposição de que a cura pode ocorrer em menos de 5 horas já é a primeira semente que cai no campo fértil do seu subconsciente. E esse campo não distingue entre o que você considera possível e o que considera impossível. Ele só absorve o que você planta com sentimento e certeza. Você vive em um mundo que lhe ensinou a acreditar em processos longos e complicados, em diagnósticos que soam definitivos, em prognósticos que parecem sentenças, e todas essas vozes externas se instalaram no seu interior como convidados indesejados, que agora determinam o que você pensa sobre si mesmo. Mas esses convidados não têm autoridade real sobre a camada mais profunda do seu ser. Eles só têm a autoridade que você lhes dá, ao repetir suas palavras, ao manter vivas suas imagens na sua imaginação, ao aceitar suas conclusões como suas próprias. Joseph Murphy chamou isso de aplicação errada da imaginação. E ele disse que todo problema é, no fundo, um problema da imaginação. Não porque a realidade não exista, mas porque a realidade que você experimenta é sempre a forma externa do que você internamente considera verdadeiro. Se você se imagina fraco, seu corpo expressará fraqueza. Se você se imagina curado, seu corpo expressará cura. Não é uma crença no sentido religioso, é uma lei no sentido psicológico, e essa lei funciona independentemente de você acreditar nela ou não. Assim como a gravidade funciona independentemente da sua crença nela. A diferença é que você não pode controlar a gravidade, mas pode controlar quais imagens você cultiva no seu subconsciente. E esse controle é a chave para tudo o que você chama de cura, de saúde, de vitalidade. Menos de 5 horas. Isso não é um prazo biológico imposto ao corpo, mas um quadro dramático que ajuda a sua mente a transformar a expectativa em uma atmosfera. E essa atmosfera é a única coisa que a sua inteligência profunda percebe. 5 horas são longas o suficiente para acalmar as dúvidas e curtas o suficiente para evitar a procrastinação. Nesse período, não acontece mágica no sentido místico, mas um realinhamento no sentido mental, pois assim que você aceita que a cura está se aproximando, você para de trabalhar contra ela. Você para de analisar seus sintomas como um detetive em busca de provas da imutabilidade do seu estado. Você para de questionar seu corpo como se ele fosse uma autoridade que precisa lhe dar permissão para se sentir melhor. Em vez disso, você começa a se comportar como se a cura já estivesse decidida, como se a resposta já estivesse a caminho.
E esse comportamento, essa atitude interna, é o sinal que o seu subconsciente precisa para fazer os ajustes necessários. Murphy falava frequentemente do servo que nunca questiona as ordens do seu senhor. E o subconsciente é esse servo, só que o senhor é você. E a maioria das pessoas dá ordens contraditórias ao seu servo o dia todo, dizendo de manhã que querem ser saudáveis, ao meio-dia que provavelmente nunca serão saudáveis, e à noite que talvez devessem tentar, mas provavelmente não funcionará. E o pobre servo, que só quer servir, não sabe qual ordem seguir. Então segue a dominante, aquela carregada com mais sentimento, e geralmente é a ordem do medo, da preocupação, da resignação. Os 5 passos de que se fala aqui não são uma fórmula mecânica, mas uma arte de persuasão para a sua imaginação, uma maneira de dizer à sua mente cansada que é simples, que é próximo, que é claro, que é inevitável. O número 5 é pequeno o suficiente para não ser avassalador e estruturado o suficiente para criar confiança. Ele lhe dá a sensação de que você pode fazer algo, de que não é impotente, de que há um caminho, e esse sentimento sozinho já é curador, pois a impotência é uma das formas mais profundas de envenenamento interno. Ela paralisa não só a vontade, mas também os processos biológicos sutis que dependem da esperança para funcionar de forma otimizada. Se você acreditar que há um caminho, algo em você relaxa, e esse relaxamento é o pré-requisito para que o subconsciente possa fazer seu trabalho, pois a tensão é resistência, e a resistência bloqueia o fluxo. Murphy sempre dizia que o maior erro que as pessoas cometem é tentar curar com força de vontade, como se pudessem forçar o corpo a mudar através de violência mental. Mas o subconsciente não responde à violência. Ele responde à convicção, ao conhecimento calmo de que algo já é verdadeiro. Não há esperança desesperada de que algo possa se tornar verdadeiro. A diferença entre essas duas atitudes é a diferença entre luta e aceitação, entre dúvida e certeza, entre pergunta e resposta. Você talvez tenha notado que os piores momentos da sua doença não são necessariamente aqueles em que a dor é mais forte, mas os momentos em que você mais se identifica com a doença, em que começa a vê-la como parte da sua identidade, como algo que define quem você é. Você não diz mais que está doente, você diz que é uma pessoa doente. E essa pequena diferença na linguagem é uma enorme diferença no efeito sobre o seu subconsciente. Pois o subconsciente leva tudo ao pé da letra. Ele não entende metáforas, não entende ironia. Ele só entende as imagens e sentimentos que você lhe dá. E se você lhe der a imagem de uma pessoa doente, ele fará tudo para manter essa imagem, pois sua tarefa é ser consistente com o que você aceitou como verdadeiro. Por isso, a linguagem que você usa quando fala sobre si mesmo é tão decisiva. E por isso, um dos primeiros passos para a cura é mudar a linguagem. Não por superstição, mas por precisão psicológica. Se você diz que está experimentando cura, em vez de que espera pela cura, a estrutura inteira do seu diálogo interno muda. E esse diálogo é o material de construção da sua realidade. Há um antigo princípio que Murphy frequentemente citava. E ele diz que o subconsciente não pode distinguir entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência realmente vivida. Isso significa que, se você se imaginar com saúde, com intensidade e clareza suficientes, o seu subconsciente começa a tratar o seu corpo como se a saúde já tivesse chegado. Ele começa a ajustar os processos químicos, a regular a liberação de hormônios, a relaxar a tensão muscular, a melhorar a circulação sanguínea, todas as 1000 pequenos ajustes que juntos formam o que chamamos de saúde. E o incrível é que você não precisa controlar conscientemente esses ajustes, nem mesmo entendê-los. Você só precisa manter a imagem. E o subconsciente cuida dos detalhes.
É como uma semente que você planta na terra. Você não precisa entender como funciona a fotossíntese. Você só precisa plantar a semente e dar a ela as condições certas. E a natureza cuida do resto. O seu subconsciente é essa natureza. E a condição certa é a convicção que você lhe dá. Mas aqui está a parte difícil, a parte em que a maioria das pessoas falha. Não porque não entendem o que fazer, mas porque não conseguem parar de verificar. Elas plantam a semente e depois a desenterram todo dia para ver se está crescendo. Elas definem a intenção e a revogam 1 hora depois, questionando se realmente funciona. Elas começam com confiança e terminam com dúvida, e a dúvida é um sentimento muito mais forte que a confiança inicial. Então é a dúvida que se imprime, e o subconsciente, fiel como sempre, expressa a dúvida. Murphy chamava isso de hábito sabotador da mente consciente, essa tendência constante de analisar, questionar, verificar, como se o subconsciente fosse um trabalhador não confiável que precisa ser supervisionado. Mas o subconsciente é o trabalhador mais confiável que você já terá. Ele trabalha 24 horas por dia, sem pausa, sem reclamação, e trabalharia perfeitamente se você simplesmente o deixasse. O problema é que você não o deixa. Você o perturba com seus medos, com suas dúvidas, com sua necessidade constante de controlar a situação. E essa perturbação é o único motivo pelo qual a cura não chega tão rápido quanto poderia. Por isso, a ideia de menos de 5 horas é tão poderosa, não porque seja um intervalo mágico, mas porque é um intervalo curto o suficiente para satisfazer a sua impaciência e longo o suficiente para dar ao subconsciente espaço para fazer seu trabalho sem que você se intrometa constantemente. É um pacto de não interferência, como Murphy o chamava, um acordo consigo mesmo de que, por essas poucas horas, você parará de perturbar o processo, que plantará a semente e depois a deixará em paz, que definirá a intenção e depois confiará que ela se cumprirá. E essa confiança não é cega, não é irracional, é simplesmente o reconhecimento do fato de que o subconsciente trabalha de acordo com leis tão confiáveis quanto as leis da física, e que essas leis sempre trabalham a seu favor quando você para de trabalhar contra elas. Você trabalha contra elas duvidando. Você trabalha contra elas preocupando-se. Você trabalha contra elas pensando constantemente nos seus sintomas, como se pensar neles de alguma forma os resolvesse. Mas pensar não os resolve, os reforça, pois o subconsciente toma a sua atenção como instrução, e se você dirige a sua atenção para a doença, você está dizendo ao seu subconsciente que a doença é o que você quer, mesmo que conscientemente queira o oposto. Esse é o motivo pelo qual os 5 passos que você aprenderá agora não podem ser complicados, pois a complexidade é uma forma de dúvida. É a maneira como a mente consciente diz que não acredita que possa ser simples, que deve ser difícil para ser real. Mas o subconsciente ama a simplicidade. Ele responde a instruções simples e claras dadas com sentimento, não a estratégias complicadas dadas com medo. O primeiro passo é sempre a decisão, e a decisão não é um desejo ou uma esperança, mas uma determinação interna, um momento em que você diz não ao mundo, mas a si mesmo, que a cura começa agora, que ela é inevitável, que ela já está em movimento. Você não precisa justificar essa decisão. Você não precisa prová-la. Você só precisa tomá-la, com toda a clareza que puder reunir, e depois deve se manter nessa decisão. Não por dias ou semanas, mas pelas próximas 5 horas, e nessas 5 horas, você não pode negociar consigo mesmo, não pode questionar a decisão, não pode buscar provas de que ela está errada, você só pode ficar com ela como uma âncora que o segura em uma tempestade. O segundo passo é a imaginação, e aqui começa o trabalho real, pois a imaginação é a ferramenta com a qual você molda o subconsciente. Você deve criar uma imagem,
não do processo de cura, mas do resultado da cura. E essa imagem deve ser tão clara como se já tivesse acontecido. Você não se vê no caminho para a saúde, você se vê saudável. Você não se vê esperando que a dor desapareça. Você se vê livre da dor. Você sente como é habitar esse corpo. Esse que não sofre mais. Você sente a leveza, a energia, a alegria. E você faz isso não como um exercício de fantasia, mas como um exercício de lembrança. Pois em um nível profundo, o seu corpo se lembra da saúde. Ele era saudável antes de ficar doente. E essa lembrança ainda está armazenada nele. E quando você traz a imagem da saúde diante do seu olho interno, você ativa essa lembrança. E o subconsciente, que vive só no presente, trata essa lembrança como fato presente e começa a reorganizar o corpo de acordo. Murphy chamava isso de ciência da oração, mas não é uma prática religiosa. É uma técnica mental, baseada no entendimento de que o subconsciente pensa visualmente, que ele trabalha com imagens e sentimentos, não com palavras e argumentos. O terceiro passo é o sentimento, e aqui a maioria das pessoas comete o maior erro, pois tentam forçar o sentimento. Tentam se convencer de que se sentem bem, enquanto na realidade se sentem terríveis. E essa discrepância cria uma tensão interna que causa exatamente o oposto do que querem alcançar. O sentimento que você precisa não é um sentimento forçado de alegria, mas um sentimento calmo de certeza, uma profunda tranquilidade interna, que diz que tudo está bem, que a cura está a caminho, que você está seguro. É o sentimento que você tem quando joga uma carta na caixa de correio e sabe que ela chegará. Você não precisa ficar excitado, não precisa ficar ansioso, você só precisa saber que o sistema funciona. E esse conhecimento é um sentimento mais profundo que a emoção. É uma atitude, uma atmosfera, e essa atmosfera é o que o subconsciente percebe e aqui responde. Se você puder gerar essa atmosfera de certeza, mesmo que só por alguns minutos, você terá feito mais do que se tivesse passado horas esperando, orando e negociando. Pois a certeza é a linguagem que o subconsciente entende, é a frequência a qual ele está sintonizado. E assim que recebe essa frequência, ele começa imediatamente a fazer os ajustes necessários. O quarto passo é a repetição. Mas não a repetição mecânica, mas a repetição viva, a repetição que cada vez é carregada com sentimento fresco, não com desespero, mas com persistência gentil. Você repete a imagem da saúde, repete o sentimento de certeza, não porque duvida que funcionou da primeira vez, mas porque a repetição é a maneira como você imprime uma ideia profundamente no subconsciente, como garante que ela não seja apenas uma noção passageira, mas uma convicção duradoura. Murphy falava frequentemente da necessidade de impregnar a nova convicção, ancorá-la tão profundamente que ela se torne a ideia dominante, a ideia que sobrepõe todas as outras, e essa ancoragem acontece através de repetição gentil e constante, não através de repetição frenética, mas através do retorno calmo à imagem, ao sentimento de novo e de novo, como uma onda que bate suavemente contra a praia e gradualmente muda a forma da areia. E enquanto você repete, você notará que algo em você relaxa, que a urgência diminui, que você não luta mais, mas simplesmente confirma. E essa confirmação é a forma mais poderosa de comunicação com o subconsciente. Pois ela vem não da falta, mas da abundância, não do medo, mas da confiança. O quinto passo é o soltar, e esse é talvez o passo mais difícil de todos, pois soltar não significa desistir, não significa indiferença, significa o fim da vigilância, o fim do controle, o fim da verificação constante se está funcionando. Você tomou a decisão, criou a imagem, gerou o sentimento, repetiu, e agora deve soltar.
Deve permitir que o subconsciente faça seu trabalho sem que você interfira constantemente, sem que você busque provas constantemente, sem que você pergunte constantemente se já aconteceu. Soltar significa que você não se identifica mais com o problema, que não se ocupa mais constantemente com o seu corpo, que dirige a sua atenção para outras coisas, para coisas que lhe dão alegria, para coisas que o distraem, e essa distração não é uma fuga, mas uma forma de confiança, pois ao retirar a atenção do problema, você dá ao subconsciente o espaço que ele precisa para trabalhar. Murphy sempre dizia que o subconsciente trabalha melhor quando a mente consciente está ocupada com outra coisa, pois então não há interferência, não há dúvidas, não há medo, apenas o canal claro, através do qual a força curadora pode fluir. E enquanto essas 5 horas passam, você talvez note que algo em você muda, não necessariamente no seu corpo, não necessariamente nos seus sintomas, mas na sua atitude, na maneira como você pensa sobre si mesmo, na maneira como percebe o mundo. Você talvez note que para de se ver como vítima, que começa a se ver como alguém que tem o poder de moldar a própria realidade, não através de força de vontade, mas através de convicção, não através de luta, mas através de aceitação. E essa mudança na atitude já é a cura, pois cura não é apenas o desaparecimento de sintomas, mas a restauração da coerência entre o que você acredita internamente e o que experimenta externamente. Se você acreditar internamente que é um ser capaz de cura, o seu corpo externo começará a confirmar essa convicção, não como mágica, mas como consequência natural das leis que regem o seu subconsciente. Não há garantia de que a cura ocorrerá exatamente em 5 horas, pois o tempo não é o fator decisivo. O fator decisivo é a profundidade da sua convicção, a qualidade da sua atitude interna, a consistência das suas imagens mentais. Mas as 5 horas lhe dão um quadro, lhe dão uma estrutura, lhe dão algo a que se apegar enquanto aprende a pensar de uma nova maneira, de uma maneira não impulsionada pelo medo, mas pela confiança, não enfraquecida por dúvidas, mas fortalecida por certeza. E se você viver essas 5 horas com a atitude interna correta, no final delas, você não será mais a mesma pessoa que era no início, pois terá aprendido que não é impotente, que não está à mercê, que tem um poder dentro de si maior do que qualquer circunstância externa. E essa percepção sozinha já é transformadora. Murphy falava frequentemente de que o maior problema das pessoas não são suas doenças, mas suas convicções sobre suas doenças, a maneira como pensam sobre si mesmas, as histórias que contam a si mesmas sobre o que é possível e o que não é possível. E essas histórias são poderosas, não porque sejam verdadeiras, mas porque você acredita nelas. E a crença é o único poder que o subconsciente reconhece. Se você acreditar que é fraco, será fraco. Se você acreditar que é forte, será forte. Se você acreditar que a cura leva anos, ela levará anos. Se você acreditar que a cura pode ocorrer em horas, ela poderá ocorrer em horas. Isso não é pensamento positivo no sentido superficial, é o entendimento do funcionamento da mente, o entendimento de que o subconsciente é um servo que executa o que lhe é ordenado e que você é quem dá as ordens, consciente disso ou não. A maioria das pessoas dá suas ordens inconscientemente, repetem as convicções que adotaram de outros, os diagnósticos que ouviram de médicos, os prognósticos que leram em livros, e todas essas informações se acumulam no subconsciente e se tornam o padrão dominante que é então expresso. Mas você tem o poder de mudar esse padrão, não através de força de vontade, mas através da escolha de quais convicções dar atenção, quais imagens cultivar na mente, quais sentimentos nutrir no coração. E essa escolha está sempre disponível em todo momento, em toda situação, não importa quão ruins as coisas pareçam.
Você sempre pode escolher o que quer. Acreditar. E essa escolha é a mais poderosa que você jamais fará, pois determina não só seus pensamentos, mas também seus sentimentos, suas ações, suas experiências, sua vida. E enquanto você agora senta ou deita aqui e ouve essas palavras, algo já começa a trabalhar em você, pois o subconsciente não ouve apenas as palavras, ele sente a intenção por trás das palavras. Ele absorve a mensagem de que a cura é possível, que ela está próxima, que está disponível para você, e essa mensagem já começa a substituir as antigas convicções que o mantiveram prisioneiro por tanto tempo. É um processo gentil, não violento, é um processo de substituição, não de luta, pois o subconsciente não responde à luta, responde à aceitação calma de uma nova verdade. E essa nova verdade é simplesmente que o seu corpo foi destinado a ser saudável, que a saúde é o estado natural, que a doença é apenas uma desviância temporária que pode ser corrigida se as condições mentais corretas forem criadas. Você não precisa entender como tudo isso funciona. Não precisa conhecer a fisiologia, não precisa entender a bioquímica. Você só precisa aceitar os princípios e aplicá-los. E os princípios são simples. O subconsciente aceita o que você lhe dá com sentimento. Ele não distingue entre imaginação e realidade. Ele trabalha dia e noite para expressar o que você considera verdadeiro. Ele é fiel, é confiável, é poderoso e está completamente sob o seu controle, se você aprender a programá-lo corretamente. E a programação correta não consiste em rituais complicados ou exercícios demorados, mas na prática simples de conectar imagens claras com sentimentos calmos e repetir essa conexão tantas vezes até que ela se torne a convicção dominante no seu subconsciente. Há pessoas que passam a vida inteira lutando contra suas doenças, que experimentam inúmeros tratamentos, que vão de médico em médico, que testam todo novo medicamento e no final não estão mais saudáveis, mas mais exaustas, não mais esperançosas, mas resignadas. E o motivo não é que os tratamentos não funcionam, mas que elas trabalham contra si mesmas o tempo todo, que internamente acreditam na doença enquanto externamente lutam pela cura. E essa crença interna é mais forte que qualquer tratamento externo, pois é a programação pela qual o subconsciente trabalha. Mas quando você entende que a cura não vem de fora, mas de dentro, que não é algo que outra pessoa pode lhe dar, mas algo que você mesmo deve ativar, então tudo muda, pois então você para de buscar salvação e começa a criá-la. Para de ser um suplicante e se torna um criador. E isso é o que Joseph Murphy ensinou durante toda a sua vida, que todo ser humano é um criador. Não no sentido arrogante, mas no sentido simples e prático, que todo ser humano tem o poder de moldar o seu mundo interno, e que o mundo interno é o modelo para o mundo externo. O que quer que você aceite internamente se manifestará externamente. O que quer que você rejeite internamente desaparecerá externamente. Isso não é um princípio místico, é um princípio psicológico e funciona quer você acredite ou não, mas funciona muito melhor se você acreditar, pois então você trabalha conscientemente com ele, em vez de inconscientemente contra ele. As 5 horas que estão à sua frente não são apenas um tempo de espera, mas um tempo de incubação, um tempo em que as sementes que você plantou começam a germinar, um tempo em que o subconsciente começa a fazer os ajustes necessários, um tempo em que você começa a pensar, sentir e ser de uma nova maneira. E no final dessas 5 horas, você talvez não esteja completamente curado, mas estará no caminho, terá mudado de direção, terá corrigido o curso, e isso é tudo o que é necessário, pois uma vez no curso certo, a cura é inevitável. Não porque lhe foi prometida, mas porque é a consequência natural da atitude mental correta. Confie no processo.
Confie no subconsciente. Confie em si mesmo. Você tem uma força dentro de si que é muito maior do que você jamais imaginou. E essa força só espera que você permita que ela se desdobre. Ela não precisa de permissão externa, não precisa de confirmação de especialistas. Ela só precisa da sua convicção, da sua certeza, da sua confiança. E se você lhe der isso, mesmo que só por essas poucas horas, você será testemunha de um milagre. Mas não é um milagre no sentido sobrenatural. É o milagre da ordem natural sendo restaurada. O milagre do corpo se curando a si mesmo quando a mente finalmente permite que ele faça o que foi criado para fazer. Essa é a verdade que Joseph Murphy proclamou durante toda a sua vida. E é a verdade que agora começa a trabalhar em você, neste momento, nesta respiração, nesta certeza silenciosa de que tudo já está bem.